Fala turma, começando a gravação do segundo vídeo da disciplina Introdução à Economia. Importante ter visto o primeiro vídeo, que é onde é apresentada a disciplina, como é apresentado o conteúdo que será abordado ao longo das próximas semanas, como que ele está distribuído, né? Importante também como que será a nossa rotina ao longo desse período, que é mais um período remoto, né? Então é importante que todos estejam cientes desde já como que será essa rotina. E no primeiro vídeo também é apresentado o objeto de estudo da disciplina, o objeto de estudo da economia, né? E para isso a gente aborda brevemente a evolução do pensamento econômico, a evolução do pensamento econômico que vem construindo, na verdade, a teoria econômica até então aceita, a teoria econômica encontrada nos livros didáticos, e é justamente a teoria econômica que a gente vai ver nas próximas semanas, né? E a gente conclui apresentando 10 princípios de economia, né? Oriundos dessa construção da teoria econômica, né? Como eu citei mais de uma vez para vocês já tanto no vídeo quanto já no primeiro encontro que a gente teve nessa semana, como que o pensamento econômico modela a história na medida em que ele faz com que os principais atores em políticas econômicas tomem decisões diferentes do senso comum, né, a partir justamente da evolução do pensamento econômico, e como que também a história modela o pensamento econômico, ou seja, como que fenômenos sociais até então não explicados pela teoria econômica até então aceita, ele demanda então por novas explicações, e daí o pensamento econômico evolui com o tempo e ajuda justamente e tem como consequência a construção da teoria econômica que a gente vai ver nas próximas semanas. E nesse segundo vídeo a gente começa a ver, a gente começa a tratar da primeira parte principal. Esse curso, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, ele pode ser dividido em duas partes principais, né? Microeconomia e macroeconomia, né? E não é à toa que a gente vai dedicar 5 semanas à microeconomia e 5 semanas à macroeconomia. É mais importante a gente começar entendendo a evolução do pensamento econômico justamente para a gente saber de onde tudo isso vem, né? Tudo isso que a gente vai ver ao longo das próximas semanas, de onde isso vem, né? Então a microeconomia é a parte da economia que se dedica a estudar como que empresas e famílias interagem nos mercados e como que dessa interação os mercados atingem o equilíbrio de preço e quantidade, né? Então, a microeconomia, o objetivo é entender como que empresas e famílias tomam decisão de consumo, tomam decisão de produção, né? Tomam decisão de oferta e demanda, né? Então, como que as famílias tomam decisão de consumo, por exemplo, objetivando maximizar utilidade. Utilidade é um conceito que a gente vai aprofundar na próxima semana, quando a gente falar de teoria do consumidor, mas a gente já pode adiantar aqui que utilidade é o grau de satisfação que o consumidor apura ao decidir consumir determinado bem e serviço, ou determinada cesta, determinados bens e serviços, determinada cesta de bens e serviços. Então, o consumidor, então as famílias, quando elas tomam decisão de consumo, elas tomam decisão objetivando maximizar a utilidade, né? Mas sujeita a uma restrição, sujeita à restrição
de orçamento, né? Como a gente abordou no vídeo anterior, a economia é a ciência que se dedica a entender como se dá a alocação de recursos, ou melhor, ela se dedica justamente a propor como que deve se dar a alocação ótima de recursos, dada os anseios ilimitados da sociedade como um todo. Então as famílias, elas têm anseios ilimitados, elas têm o consumidor, de uma forma geral, tem vontade ilimitada de realizar consumo, sujeito à restrição de orçamento, sujeito à restrição de recurso para prover esse consumo desejado. Já as empresas tomam decisão de produção, ou seja, o quanto produzir e por quanto propor o preço do produto produzido ou do serviço oferecido, objetivando o quê? A maximização de lucro. Então as empresas tomam decisão de produção com o objetivo de maximizar lucro. Sob que restrição? Sob a restrição da demanda das famílias, né? Que, retomando, tomam decisão de consumo objetivando maximizar a utilidade, sujeito à restrição orçamentária. E dessa relação, dessa interação, os mercados atingem um equilíbrio. Então, o que são os mercados? Os mercados são o meio pelo qual empresas e famílias interagem, né? Interagem no consumo e na produção de bens e serviços, de modo que as famílias tomam decisão de consumo objetivando maximizar a utilidade sujeito à restrição orçamentária, e as empresas tomam decisão de produção objetivando maximizar lucro sob a restrição da demanda das famílias. Agora, a gente pode pensar também que a gente está falando de mercados de bens e serviços. Agora, a gente pode pensar também em mercado de mão de obra. No caso do mercado de mão de obra, a família ela não é o consumidor, a família é a ofertante, nesse caso. A família oferta a sua mão de obra. E quem consome a mão de obra das famílias? As empresas. Então, nesse caso, as famílias vão ofertar mão de obra objetivando maximizar renda, né? Aí não seria maximizar lucro, seria maximizar renda, sujeito à demanda das empresas, né? Enquanto as empresas vão tomar decisão de consumo dessa mão de obra, ou seja, de contratação de mão de obra, objetivando que maximizar, de certa forma, a utilidade, né? As empresas vão buscar ali a melhor relação custo-benefício, o melhor preço para adquirir essa mão de obra, para contratar essa mão de obra, sujeita a restrição do seu próprio orçamento, né? Então a gente pode pensar nos mercados dessa forma, como empresas e famílias, a depender de que mercado estamos falando, né? Na maioria das vezes as empresas são as produtoras e as famílias as consumidoras, por isso que está colocado aqui dessa forma, mas há mercados também que as famílias são as ofertantes, são a oferta mão de obra, oferta bens de capital, por exemplo, oferta terra para aluguel de espaço para a empresa construir a sua fábrica, o aluguel do próprio galpão, por exemplo, de estocagem, ou do próprio galpão onde vai se dar a fábrica, são as famílias que ofertam nesse caso. E as empresas vão demandar por esses recursos então de mão de obra, de bens de capital, de terreno, de galpões, né, de salas mesmo, né, empresas alugam salas, né, comerciais. Então, quem é que oferta esses bens de capital? Né? As famílias. Né? Então, a gente pode pensar no mercado nessa via de mão dupla
empresas e famílias como ofertantes e demandantes, a depender do mercado que a gente está tratando. Então, o mercado é isso, é um meio no qual as empresas e famílias, a sociedade como um todo, se relacionam, toma decisão de consumo e produção, né? No caso do consumidor, objetivando maximizar a utilidade sujeito à sua restrição orçamentária, no caso do produtor, objetivando maximizar lucro sujeito à demanda, né? No caso das empresas, a demanda das famílias. E dessa interação, os mercados atingem um equilíbrio de preço e quantidade. Então, essa é a visão geral da microeconomia, né? Então, essa é a visão geral do objeto de estudo da microeconomia, né? E o primeiro tópico que a gente vai tratar desse objeto de estudo é oferta e demanda, né? Que sejam talvez aí os termos mais utilizados, mais empregados em economia, pelo menos um dos termos mais empregados em economia, né? Então, para a gente começar a falar de oferta e demanda, vamos entender o que é lei da oferta. O que é lei da oferta? A lei da oferta prevê que, quanto maior o preço de um produto, maior será a quantidade ofertada do mesmo. Só verificar uma coisa. Então, quanto maior o preço de um produto, maior será a quantidade ofertada do mesmo. Por que isso? De onde vem isso? Então, como eu falei anteriormente, os mercados atingem então um equilíbrio de preço e quantidade. E que o produtor, o ofertante, vamos pensar aqui especificamente em empresas, tá? Então as empresas, elas vão ofertar o seu produto, né? Vão tomar decisão de quantidade a ser produzido, vão ofertar o seu produto, ofertar determinado serviço, objetivando maximizar lucro. E o que vai representar um incentivo a essa produção? É o preço. É o preço que o ofertante consegue propor do seu produto que vai lhe proporcionar essa maximização de lucro. Então, o que eu estou querendo dizer? Imagina determinado mercado, né, em que um ofertante já está, ou ele pensa em entrar nesse mercado, né? Ao analisar o preço que ele vai conseguir propor, porque o ofertante ele vai raciocinar assim: quanto maior o preço eu conseguir propor, esse negócio, essa atividade, ela tem custos associados a essa atividade, custo de mão de obra, de matéria-prima, de energia, de aluguel e por aí vai. Ela tem determinados custos explícitos relacionados a essa atividade. Quanto maior o preço que esse ofertante puder propor para esse produto, maior a receita que ele conseguirá apurar em relação a esse negócio e com maior facilidade ele poderá pagar esses custos e se pagar, né, e se remunerar, né? Agora, o ofertante ele pode propor qualquer preço? Não, ele vai propor o preço que maximiza o lucro, porque essa maximização do lucro está sujeita a que restrição? A demanda por parte do mercado consumidor desse produto. Esse mercado consumidor podem ser famílias, podem ser outras empresas, né? Então, quanto maior o preço possível a ser proposto para esse bem ou para esse serviço ofertado, maior é a quantidade que o produtor tenderá a ofertar, maior a propensão em que o produtor tenderá a ofertar em função do preço. Então, por isso que a curva de oferta, a lei da oferta, prevê que quanto maior o preço, maior tende a ser
a quantidade ofertada desse produto, né? Então, quanto mais valorizado ele for no mercado, maior tende a ser a sua quantidade ofertada. Maior é a propensão, a disposição que o ofertante tem em ofertá-lo nesse mercado. Não só que aqui a gente está falando de curva de oferta do mercado. Então, não só aquele ofertante que já se encontra nesse mercado, quanto mais valorizado o produto, mais ele vai querer ofertar, assim como outras empresas, ao perceber que esse é um mercado, por exemplo, que está bom, em que o preço está cada vez maior, então outras empresas vão querer entrar nesse mercado para ofertar também. Então, por isso que quanto maior o preço de mercado desse produto, maior tende a ser a quantidade ofertada do mesmo, né? Bom, então esse é um primeiro entendimento para a gente começar a entender aqui oferta e demanda. E aqui, para a gente complementar esse conceito, que é importante ficar bem sedimentado, a gente pode resgatar o conceito de custo de oportunidade, que a gente ainda vai falar nessa aula, quando a gente falar de excedente do produtor e do consumidor. Mas o conceito de custo de oportunidade, que a gente abordou no primeiro vídeo, né, quando a gente falou de evolução do pensamento econômico. O produtor, ao tomar decisão de produção, lembra que eu falei que a produção de determinado produto, a oferta de determinado produto ou serviço, né, de determinado bem ou serviço, ela tem custos explícitos associados, custos de mão de obra, de aluguel, de energia, de matéria-prima e por aí vai. Agora, ela tem o custo implícito, que é o custo de oportunidade em abrir mão de produzir outra coisa, de produzir outro bem ou serviço, de ofertar outro bem ou serviço. Então, quanto maior o preço de determinado produto, menor o custo, menos o produtor está incorrendo em custo de oportunidade em produzir outro. Então imagina o seguinte, produtos A e B. E o produtor decide por produzir o produto A. Né? Então, ao decidir produzir o produto A, o produtor está incorrendo em custo de oportunidade em abrir mão de produzir B. Certo? E quanto maior o preço de A, menor este custo de oportunidade. Por quê? Porque está valendo cada vez menos a pena produzir B, quanto maior o preço de A. Agora, quanto menor e consequentemente, né, maior a quantidade a ser produzida de A. Ou seja, quanto mais o mercado mostra que A está valorizado, né, mais o produtor vai produzir A e outros produtores vão querer produzir A também. Por isso que quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. E quanto maior o preço de A, menos o produtor está incorrendo em custo de oportunidade em produzir B. Claro, não considerando a variação de preço de B. E aqui eu faço um parênteses que eu não abordei no primeiro vídeo, poderia ter falado brevemente, é que o jeito de pensar do economista, né, a maneira de pensar do economista, em muitas ocasiões a gente vai abordar, a gente vai tratar de determinados problemas em economia, em que a gente vai falar assim, tudo mais constante. Então, como eu falei agora, quanto maior o preço de A, menor o custo de oportunidade em abrir mão de produzir B. Claro, considerando não haver variação do preço de B. Ou seja, quanto maior o preço de A, tudo mais constante, tudo mais, considerando também que não há elevação nos custos de produção associados a A. Imagina,
não há redução nos custos de produção associados a B. Né? Então, existem outras variáveis que, mesmo que com o aumento do preço de a sua produção não seja tão viável, ou não seja tão atraente. Por mais que ele esteja com preço cada vez maior, imagina, os custos de produção podem estar aumentando mais do que o preço. Então, é como se o preço estivesse diminuindo, na verdade. Então, tanto em microeconomia quanto em macro, a gente várias vezes vai se ver na necessidade de falar, de falar essa frase, tudo mais constante, que em economia também comumente utilizado o termo grego ceteris paribus. Né? Então, quanto maior o preço de A, tudo mais constante, maior a disposição dos ofertantes como um todo em produzirem A. Então, por isso que quanto maior o preço de A, maior tende a ser a quantidade de A ofertada no mercado. Então, daí, por isso que a gente vê então uma curva de oferta crescente, né? Tendo o preço no eixo Y e a quantidade no eixo X. Quanto maior o preço de determinado produto, maior a quantidade ofertada desse produto. Né? E a curva de oferta, ela pode... Então a curva de oferta ela é construída, né, a partir dessa disposição dos produtores, e aí eu digo dos ofertantes, que aí, como eu falei, a gente pode estar falando de mercado de mão de obra, por exemplo. Então, no caso, quem está ofertando aí, quem é o produtor, entre aspas, são as famílias, né? Estão ofertando a sua mão de obra. Mas a curva de oferta dos ofertantes, ela é construída a partir da disposição dos ofertantes, da relação entre o preço e a quantidade que os ofertantes estão dispostos a ofertar em função do preço. E aí a gente já entendeu que quanto maior o preço de mercado de determinado bem ou serviço, maior tende a ser a quantidade ofertada. E dessa relação dos diversos ofertantes e das suas disposições, dos seus custos associados, dos seus custos de oportunidade em ofertar determinado produto, é construída então a curva de oferta do mercado. Agora, essa curva de oferta do mercado, ela pode sofrer alterações. Ela pode se deslocar positivamente ou negativamente. E ela se desloca em função do que, principalmente? Avanço tecnológico. Então, imagina um determinado produto, um produto agrícola, por exemplo, que desenvolve-se um determinado processo, desenvolve determinado processo, aprimora-se determinado processo produtivo, né, em que o custo de produção fica reduzido. E essa descoberta é uma descoberta disseminada no mercado, é um entendimento disseminado no mercado. O que vai acontecer se o custo de produção de determinado produto ele é reduzido? A tendência é que então os ofertantes venham a ofertar mais. Por quê? Porque eles terão a possibilidade de apurar maiores lucros, uma vez que, em função de um avanço tecnológico, o seu processo produtivo ficou mais barato. Né? Então esse seria um evento que deslocaria a curva de oferta positivamente. Né? E aí está até associado ao segundo tópico que eu pontuei, que aí redução e elevação dos custos de produção. Né? Então, se por determinado motivo os custos, seja por exemplo por escassez de mão de obra, os custos de produção são elevados, a curva de oferta é deslocada negativamente. Né? Sazonalidade. Então, determinados produtos eles são melhores de produzir em determinadas épocas do ano. Ou os ofertantes sabem que determinados produtos
eles serão mais vendidos em determinadas épocas do ano, ou serão menos procurados em determinadas épocas do ano. Então, a sazonalidade, ela também pode ser entendido como um evento, por mais que ele seja mais um evento previsível, né, por o produtor já saber que em determinadas épocas do ano ele poderá produzir mais ou menos, né, diferente do avanço tecnológico, pode ser uma descoberta, né, uma coisa não prevista, né, e eventos gerais que promovam redução e elevação de custos também podem ser eventos imprevistos. Né? Mas a gente pode entender a sazonalidade também como um evento que promove o deslocamento da curva de oferta, ou seja, o que isso significa na prática, esse deslocamento da curva de oferta, positivo ou negativamente, é que os ofertantes como um todo, os ofertantes de uma maneira geral, dado esse evento, que evento? Avanço tecnológico, eventos gerais que promovam a redução ou elevação dos custos, sazonalidades. Então, os ofertantes como um todo, dado esse evento, terão a sua disposição em produzir determinado produto, a sua propensão em produzir determinado produto alterada. A relação preço-quantidade ela é alterada em função desses eventos, mudando então a curva. Porque, como eu falei, a curva ela é o resultado dessa construção, ela é o resultado da propensão, da disposição dos ofertantes em produzir determinado produto a determinados preços, certo? E na medida em que ocorre um evento que muda as condições do mercado, muda então as condições, muda então a própria curva de oferta. Né? Então a curva do mercado é alterada. E aqui percebe que a gente está tratando especificamente ainda de oferta, de deslocamento das curvas de oferta, ou seja, de eventos que venham a promover deslocamentos na curva de oferta. Eu vou parar nesse ponto mais um pouquinho para a gente entender o seguinte, a gente vai falar logo em seguida de lei da demanda, né? Mas, como eu falei, por exemplo, um avanço tecnológico num processo produtivo. Vamos pensar num processo produtivo de um alimento, por exemplo. Então, se a indústria desenvolve em função de um avanço tecnológico, desenvolve um aprimoramento no seu processo produtivo que lhe confere menor custo, que resulta para ele menor custo, o mercado consumidor desse alimento terá mais vontade, mais disposição ou menos vontade, menos disposição em consumir esse alimento em função desse avanço tecnológico? Não. Muitos dos produtos que eu consumo, né, que você consome, ele pode ter passado por algum avanço tecnológico no processo produtivo e esse avanço tecnológico não necessariamente está associado à qualidade do produto, ele pode estar associado, por exemplo, à embalagem, ele pode estar associado a alguma questão energética. Então a qualidade do produto é a mesma, então a utilidade que o consumidor vai apurar desse produto é a mesma. Né? Então percebe o seguinte, a gente está tratando aqui de eventos que venham a causar mudança no comportamento da oferta, da curva de oferta como um todo. Né? E não necessariamente na curva de demanda, que é o nosso próximo tópico. Então a lei da demanda prevê que quanto maior o preço de um produto, menor será, quanto maior o preço de um produto, menor será a quantidade demandada pelo mesmo. Por quê? Porque qual é o objetivo, né? Como que o consumidor, como que o demandante toma decisão? O demandante toma decisão de consumo objetivando maximizar utilidade sob que restrição? Restrição de orçamento. Né? Então, quanto maior o preço de determinado produto, menos né, esse produto será demandado pelo mercado consumidor. Né? Porque quanto maior esse preço,
mais restritivo ele será o seu consumo, porque o mercado consumidor tem uma restrição de orçamento, né? Então, por isso que a curva de demanda ela tem esse comportamento decrescente com preço no eixo Y e quantidade no eixo X, porque quanto maior o preço, menor será a quantidade demandada, e quanto menor o preço, maior será a quantidade demandada. Quanto menor o preço, esse produto será mais acessível para aquelas pessoas, para aqueles demandantes que já o consomem, e para outros demandantes que não o consumiam, passam a poder consumi-lo também. Então, a sociedade como um todo, né, os demandantes como um todo, demandarão mais ou menos por determinado bem ou serviço em função do seu preço, né? Então, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada, né? E aqui também a gente pode concluir com o conceito de custo de oportunidade, né? Então, quando o consumidor, quando o demandante escolhe consumir determinado produto, determinado bem ou serviço, ele o faz abrindo mão de consumir outro bem ou serviço. E abrindo mão de consumir outro bem ou serviço que lhe conferiria uma certa utilidade, um certo grau de utilidade, né? Então, quanto maior o preço de determinado produto, mais o consumidor está incorrendo em custo de oportunidade por consumir esse produto, abrindo mão de consumir um outro, que talvez lhe conferiria uma utilidade aproximada e seria mais barato, teria preço menor, né? Então, por isso que o consumidor, ou o demandante de uma forma geral, porque o consumidor pode ser família, pode ser empresa, ele também incorre em custo de oportunidade quando toma a decisão de consumir determinado produto, porque ele está abrindo mão de consumir um outro que lhe conferiria uma outra utilidade. Então, por isso que quanto maior o preço de determinado produto, maior o custo de oportunidade do consumidor, né? Diferente do que a gente viu na lei da oferta, que quanto maior o preço, menor o custo de oportunidade, porque melhor fica para o ofertante ofertar esse produto quanto maior o seu preço. Agora, inibida fica a demanda. Então, se quanto maior o preço, a oferta é incentivada, quanto maior o preço, a demanda é inibida. Por outro lado, quanto menor o preço, a oferta fica inibida, enquanto a demanda é incentivada, né? Em função dos custos de oportunidades apurados por ofertantes e demandantes. Então, da mesma forma, a gente fala de deslocamento das curvas de oferta e demanda, como a gente viu no deslocamento das curvas na curva de oferta. Então, o que pode deslocar a curva de oferta e demanda? E aí, quando a gente fala em o que pode deslocar a curva de oferta e demanda, o que pode fazer com que o mercado consumidor em geral, com que os demandantes em geral, mudem o seu comportamento, né? Mude o comportamento como um todo, né? E aí é importante a gente ter em mente que a gente está falando dos demandantes como um todo, ou seja, é a curva de demanda do mercado. Porque você pode pensar assim, não, mas eu demando por determinado produto e por mais que algumas pessoas, por mais que uma parte da sociedade demande mais ou menos em função de sazonalidade, por exemplo, isso não acontece comigo. Tudo bem, mas a gente está falando do mercado consumidor como um todo, dos demandantes como um todo. E as curvas de oferta e demanda se deslocam em função de que, por exemplo, mudança de hábito. Então, por mais que uma parte da sociedade não tenha mudado de hábito em relação ao consumo de determinado produto, a sociedade como um todo mudou, né? Pode mudar de hábito. E essa mudança de hábito pode fazer com que
a curva de demanda de determinado bem ou serviço se desloque positivo ou negativamente. Então a gente poderia listar aí alguns exemplos, exemplos por produto, os produtos naturais, né, os produtos orgânicos, por exemplo, ao longo dos últimos, a gente pode dizer aí dos últimos anos, ou talvez até das últimas décadas, a sociedade como um todo vem mudando de hábito e consumindo mais esses produtos com uma carga de industrialização menor. Né? A sociedade tem buscado mais por esse produto. Isso reflete uma mudança de hábito. Né? Então a curva de demanda desse mercado vem se deslocando positivamente ao longo do tempo. Né? Assim como outros produtos, por exemplo, refrigerante, né, é um produto alimentício que a sociedade como um todo vem mudando de hábito, né, e é possível, né, eu não tenho dado para afirmar isso, mas é possível que a curva de demanda desses produtos venha se deslocando negativamente. A gente até vê alguns refrigerantes agora fazendo questão de ressaltar o quanto que de fruta tem no refrigerante, né, até muito para associar o produto a uma questão mais natural, né, dissociar de uma carga de industrialização, de química envolvida no produto. Né. Questões sazonais, né, podem interferir também no comportamento do consumidor. Né. Então, o exemplo clássico, consome-se mais sorvete nos dias quentes, né, ou no verão, né, e menos no inverno, né, nos lugares onde existe verão e inverno, né, obviamente. Incentivos, né, então o que vem se fazendo já há muito tempo em relação ao consumo de cigarro, por exemplo. Né, até na década de 90, por exemplo, na TV você assistia peças publicitárias de cigarro, de marcas de cigarro. Né? Então, essa foi uma política pública no sentido não, de proibir peça publicitária na TV de cigarro. Então, é uma forma de desincentivar, ou seja, de inibir o consumo de cigarro. Né? Então, quem compra um maço de cigarro vai se deparar lá com uma imagem negativa, né? de doença, enfim, justamente para inibir o consumo de cigarro. Então, o objetivo disso é deslocar a curva de demanda por esse produto negativamente. Né? Então, daí a gente entender o deslocamento da curva, de como que pode se dar o deslocamento. E aí, veja, eu estou falando de deslocamento da curva de demanda, ou seja, de mudança de comportamento da sociedade como um todo, da relação de preço e quantidade para o consumo desse produto. Né? É importante a gente deixar claro que a oferta e a demanda elas podem variar na curva. Então a demanda ela pode cair na curva de demanda em função de uma diminuição de preço. Ou a demanda pode aumentar, desculpa. A demanda pode aumentar na curva de demanda em função de uma diminuição de preço. Ou a demanda pode diminuir na curva de demanda em função de uma variação em função de um aumento de preço. Agora, a curva de demanda pode aumentar ou diminuir também em função de um evento que promove uma mudança no mercado. Aí a curva de demanda ela é deslocada. Percebe? Da mesma forma, a oferta pode aumentar em função de uma variação de preço. Então, a oferta pode aumentar na curva de oferta e a oferta pode diminuir na curva de oferta, em função de uma variação de preço. Né? Agora, a oferta pode aumentar ou diminuir em função de um evento que promove o deslocamento da curva de oferta, que promove uma mudança de comportamento dos ofertantes como um todo. Certo? Então, essa é uma nuance que precisa ficar clara.
E é importante a gente fazer um parênteses aqui em relação aos bens normais, inferiores, complementares e substitutos. Por quê? Porque a gente está falando aqui de quanto, em relação à demanda especificamente, quanto maior o preço, menor será a quantidade demandada. E quanto menor o preço, quanto menor o preço, maior será a quantidade demandada. Isso para os bens normais, né? Isso para a maior parte dos bens, por quê? Em que o consumo aumenta com o aumento da renda do consumidor ou da diminuição do preço. Então o preço caiu, a tendência é que o consumo aumente desse produto. Agora, para os bens inferiores, o consumo diminui quando o preço diminui. Então, poxa, mas quando que isso acontece? Por exemplo, a gente pode pensar em alguns bens inferiores, o exemplo clássico dos livros didáticos é carne de segunda. Então, se você tem um padrão de consumo e você tem uma restrição orçamentária, né, que só lhe possibilita consumir carne de segunda, por exemplo. Então, você tem um padrão de consumo e uma restrição orçamentária. Então você maximiza a utilidade do seu consumo sob a sua restrição orçamentária, mas que só lhe possibilita consumir carne de segunda. Aí imagina, tudo mais constante, ceteris paribus, imagina que o preço da carne de segunda cai. Ou seja, se o preço da carne de segunda cai, isso te abre uma brecha no seu orçamento para você consumir o quê? Pelo menos um diazinho da semana, consumir carne de primeira. Então o que vai acontecer? Você que consumia só carne de segunda, um dia você vai substituir a carne de segunda, já que ela está mais barata, você vai substituir a carne de segunda por carne de primeira. Percebe? Então, para os bens inferiores, o consumo tende a diminuir com a diminuição do preço. Ou seja, é como se fosse uma violação à lei da demanda. Tá? O que são bens complementares? São bens que comumente são consumidos em conjunto, arroz e feijão. Né? Então imagina o que você espera que aconteça quando o preço, a gente falou aí recentemente do preço do arroz, que inclusive eu coloquei aqui no final dessa aula. Então o que acontece, o que tende a acontecer com o consumo do feijão se o preço do arroz sobe? Ora, se comumente arroz e feijão são consumidos em conjunto, o consumo do feijão vai diminuir com o aumento do preço do arroz. Então, ceteris paribus, né? Tudo mais constante. Então, é como se fosse também uma violação da lei da demanda, porque, poxa, o preço do feijão não mudou, mas o consumo dele diminuiu. Na verdade, o que está acontecendo aí na curva de demanda do feijão? Ela está sendo deslocada negativamente em função desse evento, aumento do preço do arroz. Percebe? Então não seria uma violação da lei da demanda. Mas o que estaria acontecendo é isso. O feijão não teve seu preço alterado, mas um bem que é complementar a ele teve o seu preço alterado. Tudo mais constante. E teve um preço alterado para cima, ou seja, o preço do arroz se elevou. Se o preço do arroz se elevou e a sociedade como um todo costuma consumir feijão com arroz, o consumo do feijão vai diminuir também. Assim como vai diminuir o arroz em função do aumento desse preço. Conforme a lei da demanda, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Né? E se o feijão é um bem complementar, maior o preço do arroz, menor o consumo de feijão. Né? E o que são os bens substitutos? São bens cujo consumo é excludente, são bens que conferem ao consumidor a mesma utilidade. Então o consumidor ele pode abrir mão de consumir um para consumir outro e lhe conferirá a mesma utilidade. Até seguindo aí nesse exemplo do arroz, o que a gente viu no noticiário era o mercado consumidor substituindo o arroz por massa, por exemplo, por massas em geral, por exemplo. Né? Então alguém pode levantar a mão e dizer, não, mas para mim não confere a mesma utilidade, consumir uma massa e consumir o arroz. Mas de uma maneira geral, para a sociedade como um todo, a gente pode encarar, pode entender
os produtos de massa em geral, macarrão, né, em geral, como um substituto do arroz. Né? Agora, o que caracteriza o bem substituto o que caracteriza o bem substituto é o seguinte, é que, pensando aí no consumo de A e de B, né, vamos pensar no arroz e no macarrão. Né? O que caracteriza o bem substituto é que a sua demanda é alterada em função da variação do preço de um outro produto. Então, imagina, nesse momento de alta do preço de arroz, por mais que o preço do macarrão não tenha sido alterado, a sua demanda aumentou. A sua demanda aumentou em função do aumento do preço do arroz. Então, se a demanda do macarrão aumentou em função do aumento do preço do arroz, isso caracteriza que o macarrão é substituto do arroz. Agora, voltando no bem complementar, se a demanda do feijão diminuiu em função do aumento do preço do arroz, isso caracteriza que o feijão é complementar ao arroz. Percebe? Então, o conceito de bens complementares e substitutos, justamente para a gente entender esse comportamento da demanda, né, nos mercados. E como se dá, então, o equilíbrio do mercado, dos mercados, né, como um todo, a partir das leis da oferta e da demanda. Então, o preço de um bem ou serviço, ele se ajusta à quantidade ofertada e demandada do mercado, estabelecendo o equilíbrio do mesmo. Então, se a gente viu que quanto maior o preço, maior a disposição dos ofertantes em ofertar determinado produto, e da mesma forma, quanto maior o preço, menor será a quantidade demandada por esses bens e serviços, e o contrário também é verdadeiro, né? Então, quanto menor o preço, menor tenderá a ser a oferta e maior tenderá a ser a demanda. Dessa interação, os mercados, então, vão encontrar o equilíbrio, né, de preço, e vão estabelecer, então, o preço de mercado e a quantidade ofertada e demandada. Né? Agora, eventualmente, esse equilíbrio de mercado, essa relação, o resultado dessa interação entre oferta e demanda, eventualmente esse equilíbrio obtido dessa interação, ele pode ser violado, vamos dizer assim, ou não ser respeitado, por exemplo, por uma imposição de preço, seja por uma imposição legal, né, por força de lei. Por exemplo, imagina um mercado que atinge um equilíbrio, né, num determinado ponto de preço e quantidade, mas em um ambiente em que se é estabelecido um piso de preço, né, um piso nesse ponto aqui, onde eu estou passando o cursor. Então ou seja, o mercado, se os agentes econômicos estivessem interagindo livremente, sem nenhuma intervenção, seja do Estado, seja qualquer tipo de intervenção, atingiria o equilíbrio de preço e quantidade nesse ponto. Mas, por exemplo, por uma imposição legal, esse mercado ele não pode praticar um preço inferior a esse ponto. Né? Então, esse é o preço mínimo de mercado, né? Um preço imposto. Né? Então, na curva de demanda, né, há um preço maior do que seria o preço de equilíbrio. Pela lei da demanda, o que tende a ocorrer com a demanda? Né? O quanto que tende a ser de demanda por esse produto a um preço maior do que seria o preço de equilíbrio. A demanda tende a ser, então, menor. Né? Então, o preço na curva de demanda, então a quantidade demandada seria, então, essa aqui. Né? Um ponto antes do ponto de quantidade que seria numa situação de equilíbrio. Da mesma forma, segundo a lei da oferta, quanto maior o preço, maior tende a ser a oferta por um determinado produto. Então, a disposição a vender, a produzir esse produto, ela é maior por parte dos ofertantes a esse preço imposto
do que seria no preço de mercado. Então a quantidade ofertada tende a ser maior do que aquela que seria numa condição de equilíbrio de mercado. Então daí, pela imposição de um piso de preço, por exemplo, de um piso acima do que seria de um equilíbrio de mercado, gera-se uma situação de excesso, gera-se um excedente de produção, né? Aí um exemplo que eu trago aí seria a questão do salário mínimo, por exemplo. Imagina se todos os mercados de mão de obra não estivessem submetidos à lei do salário mínimo, né? Então, determinadas atividades certamente se equilibrariam a um valor, a uma remuneração abaixo do salário mínimo. Mas ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo, né? Então qual é o resultado disso? No caso, o ofertante é o trabalhador, ele está ofertando sua mão de obra. O demandante são as empresas que demandam por mão de obra. Então, qual é esse excedente? É um excedente de quê, então? Porque quanto maior o salário, mais pessoas têm disposição em ofertar sua mão de obra, né? Da mesma forma, menos empresas terão disposição em demandar por mão de obra, quanto mais cara é a mão de obra. Então, esse excedente, para esse exemplo, ele se traduz em quê? Em desemprego, né? Essa não é uma fala em argumentação contrária ao salário mínimo. Não é isso. É apenas uma interpretação a esse modelo econômico que explica como que se dão as relações de equilíbrio e por que observamos muitas vezes situações de excedente de produção e da mesma forma de escassez. Então imagina um mercado em que se equilibraria num determinado ponto de preço e quantidade, mas é imposto a esse mercado um teto de preço, ou seja, não se pode cobrar um valor superior a esse aqui. Se o mercado, se não houvesse intervenção nesse mercado, esse mercado se equilibraria nesse ponto de preço e quantidade, né? Mas ao se impor um teto de preço, uma limitação de preço, quanto menor o preço, menor a oferta. Quanto menor o preço, maior a demanda. Então, na curva de oferta, a quantidade ofertada é menor do que seria no preço de equilíbrio, né? E na curva de demanda, a demanda então é maior do que seria no preço de equilíbrio, né? Então daí gera-se uma situação de escassez, ou seja, tem-se mais demanda do que oferta para determinado produto, em função de uma imposição de um teto de preço abaixo do preço de equilíbrio. Agora, só para refletir, o que aconteceria, voltando no slide anterior, se o piso fosse imposto abaixo do equilíbrio de mercado? Ele não geraria, então, de qualquer interferência, né? Porque se a imposição do piso fica abaixo do preço que o mercado já se equilibrou acima desse piso, então esse tipo de imposição não surtiria nenhum efeito sobre o mercado, né? Da mesma forma, se a imposição de um teto de preço estivesse acima do preço de equilíbrio de mercado, também não geraria efeito porque o mercado já se equilibrou abaixo desse teto, então não surtiria efeito. Então aqui, como que os deslocamentos então das curvas de oferta e demanda alteram o equilíbrio de mercado? Então eu estou trazendo aqui um mercado que estava no equilíbrio inicial e um determinado evento promove uma alteração na curva de oferta, e aí a gente discutiu, pode ser por questão de avanço tecnológico, né, redução de custo de processo produtivo,
Nesse caso aqui, como é um deslocamento positivo, um deslocamento à direita da curva de oferta, é algo que incentiva os ofertantes a produzirem mais. Então, se é um evento que faz com que os ofertantes produzam mais, mas não gera nenhum efeito sobre a demanda, ou seja, a curva de demanda mantém-se a mesma, o que acontece? A curva de oferta é deslocada, a curva de demanda permanece a mesma, e logo o equilíbrio de mercado é deslocado. Então, se há um aumento de oferta para uma mesma, se há um aumento no comportamento da oferta como um todo para um mesmo comportamento de demanda, e esse comportamento da oferta é alterado elevando a oferta, né? Então, a maior oferta por esse produto tende a levar o mercado a um equilíbrio de menor preço e maior quantidade, né? Então aqui repara que a demanda, o comportamento da demanda não mudou. A quantidade demandada se elevou, né, em função da diminuição de preço, né? Diminuição de preço essa provocada pelo deslocamento da curva de oferta que levou o mercado a um novo ponto de equilíbrio, né? Então esse é um ponto que pode gerar dúvida. A oferta aumentou e a demanda aumentou também, fato. Mas o comportamento da demanda é o mesmo, a curva de demanda é a mesma. Ela alterou, a quantidade demandada se alterou na curva de demanda, né? Diferente do que aconteceu na oferta. A quantidade ofertada não se alterou na curva de oferta. A curva de oferta se deslocou, né? Agora tem-se uma outra curva de oferta em função de um evento que impactou a oferta. Então, como eu falei lá, imagina produtores de determinado produto desenvolvem um processo produtivo que torna o custo de produção mais baixo. Isso não faz com que o consumidor tenha mais vontade, mais disposição, mais demanda por esse produto, né? O consumidor irá consumir mais, ou mais consumidores irão consumir, porque ele se tornará mais acessível, né? E não haver, mas esse evento especificamente, ele não provoca uma mudança na curva de demanda. Ele não desloca a curva de demanda, ele desloca sim a curva de oferta. Agora a quantidade demandada muda porque o mercado se reequilibrou, né? A quantidade demandada muda na curva de demanda e não a curva de demanda muda, né? Esse é um ponto também importante para a gente interpretar as questões que eu vier a propor e as questões futuras também que vocês vão lidar, para ter essa percepção do que está acontecendo, para entender o que está acontecendo com os mercados, né? Aqui eu estou trazendo um exemplo então de deslocamento da curva de demanda. Então, um determinado evento pode fazer com que a demanda seja alterada, ou seja, o comportamento da demanda como um todo seja alterado, e não da oferta. Nesse caso aqui, um deslocamento positivo da curva de demanda, por exemplo, imagina que sai uma notícia especificamente que um determinado produto faz bem para a saúde, né? Ou nesse caso aqui, como é um deslocamento positivo, uma notícia positiva. Se fosse, por exemplo, determinado produto faz mal para a saúde, então o deslocamento da curva de demanda tenderia a ser negativo. Então, o produtor em si, ele não vai aumentar sua disposição em produzir em função dessa notícia. Ele vai acabar produzindo mais porque o mercado vai se reequilibrar num outro ponto. Porque vai se reequilibrar num ponto de maior preço, e quanto maior o preço, maior tende a ser a oferta. Maior a disposição do produtor em ofertar um produto mais caro, né? Mas essa notícia em si de que o produto faz bem para a saúde é uma questão que impacta o demandante, aquele que consome o produto. Então a curva de demanda é alterada, né? Então a demanda aumenta porque a curva é deslocada positivamente. Agora a oferta aumenta também na curva de oferta, né? A oferta sai desse ponto, dessa quantidade aqui, para essa quantidade.
desse preço para esse preço, né? Então essa é uma questão que é importante vocês refletirem e trabalharem aí nos exercícios a serem propostos, nas nossas discussões futuras. E aqui eu trago um conceito também muito importante dentro desse tópico de oferta e demanda, que é o conceito de elasticidade, né? Elasticidade é a sensibilidade da variação de demanda ou de oferta, aqui eu estou tratando especificamente de demanda, mas é a sensibilidade da demanda, é o quanto que a demanda varia em função da variação de preço. Então, o que a gente viu da lei da demanda? Que quanto maior o preço, menor tende a ser a demanda. Quanto menor o preço, maior tende a ser a demanda, né? Então, preço e demanda é uma relação inversamente proporcional. Agora, essa relação é quanto? Né? O quanto que a demanda cai proporcionalmente ao aumento do preço? Não necessariamente. Né? A demanda pode cair menos do que proporcionalmente, pode cair em proporção menor, pode cair em proporção maior, a demanda pode não se alterar. Né? E esse é o conceito de elasticidade. E aqui eu trago duas formas de cálculo. Né? Essa forma de cálculo, essa primeira forma é a forma mais simples, né? A variação da quantidade demandada, percentual de variação da quantidade demandada por percentual da variação do preço. E aqui tem pelo ponto médio, que é justamente para evitar algum tipo de distorção. Se vocês fizerem um exercíciozinho aí no papel rápido, vocês vão ver que, por exemplo, imagina um preço que sobe de 10 para 20, ou seja, se subiu de 10 para 20, ele subiu 100%. Né? E uma quantidade demandada que cai de 100 para 50, ou seja, caiu 50%. Agora imagina o contrário, imagina o preço caindo de 20 para 10. Né? Então, caindo de 20 para 10 não é 100%, é 50%. Né? E a quantidade demandada subindo de 50 para 100, aí a quantidade demandada que estaria subindo 100%. Então, os resultados seriam completamente diferentes se a gente está tratando de aumento ou diminuição de preço, né? Do ponto de partida, né? Que a gente está analisando a elasticidade. Então, ao fazer essa conta pelo ponto médio, esse tipo de distorção ela é eliminada. Né? Bom, então, esse é o conceito de elasticidade. Né? E aí, a depender do valor que a gente apura a elasticidade, a gente vai ter uma elasticidade perfeitamente inelástica. O que significa uma elasticidade perfeitamente inelástica? Uma demanda perfeitamente inelástica. Significa que ela é insensível à variação de preço. Ou seja, o preço sobe, você esperaria que a demanda caísse, e a demanda não cai, a demanda permanece a mesma. Né? Então, essa é uma situação de demanda perfeitamente elástica. Uma demanda inelástica. O que seria uma demanda inelástica? É uma demanda que varia menos do que proporcionalmente a variação de preço. Então, um determinado produto tem seu preço aumentado em 10%. Então, o que você espera da demanda? Que a demanda caia. Mas se a demanda cai menos do que 10%, essa é uma demanda inelástica. Né? Ela caiu menos do que proporcionalmente à queda do preço. A demanda elástica unitária. O que é demanda elástica unitária? É aquela que cai proporcionalmente, é aquela que varia, proporcionalmente ao preço. Então, um produto cujo preço sobe 10%, a demanda vai cair 10%. Demanda elástica é aquela que varia mais do que proporcionalmente. Então, um produto que sobe 10% o seu preço, a demanda cai mais do que 10%. E um produto de demanda perfeitamente elástica. Perfeitamente elástica é aquele que a demanda varia muito, tende a infinito com a variação do preço. Então, imagina um preço que sobe 10%, a demanda vai a zero. Né? Ou num caso em que o preço cai e todo o mercado, se determinado produtor propõe uma diminuição de preço no seu produto, ele absorve todo o mercado. Ele absorveria todo o mercado.
Então esse seria um caso extremo de demanda perfeitamente elástica, né? Sensibilidade extrema à variação de preço. Então aqui uma visualização gráfica do que é a demanda perfeitamente elástica, ou seja, a quantidade demandada não muda com a variação de preço, né? Uma demanda inelástica, ou seja, a demanda ela até varia em função do preço, só que ela varia menos do que proporcionalmente. Então essa variação na quantidade aqui, ó, ela é menor do que a variação do preço, né? Proporcionalmente falando. Aqui na elástica unitária, ou seja, a variação percentual na quantidade demandada é ela exatamente a mesma da variação do preço. Demanda elástica, ou seja, ela varia mais do que a variação do preço, ou seja, ela é muito sensível à variação do preço, né? E a demanda perfeitamente elástica, ou seja, um determinado produtor que decide aumentar seu preço, ele tem sua demanda a zero, né? E se ele decide diminuir seu preço, ele absorve toda a demanda. A gente vai ver um caso em que se aplica esse conceito, é um caso em que o produtor ele não tem a possibilidade de diminuir o preço, ele só poderia aumentar. Se ele diminuísse o preço, ele teria prejuízo econômico, né? Ele teria lucro econômico negativo. Então ele só teria a possibilidade de tentar aumentar o preço, mas o que levaria sua demanda a zero. Então também não faria sentido ele aumentar o preço. Então a gente vai ver esse é um conceito importante da demanda perfeitamente elástica, que ele se aplica a alguns mercados especificamente e que, consequentemente, eles influenciam diretamente na tomada de decisão do produtor quanto produzir. Mas esse é um tema lá para a teoria da produção que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Então eu resgato aqui um daqueles princípios econômicos que a gente viu no vídeo passado, né? A gente elencou 10 princípios econômicos a partir da evolução do pensamento econômico, e um deles foi que os mercados são bons meios de organizar a economia, né? E por que eu estou trazendo esse princípio econômico? Porque do conceito, então, de equilíbrio de mercado, né, que é o que a gente está vendo, das relações de oferta e demanda, a gente vai agora mensurar a eficiência de mercado, né? Então, o que é a eficiência de mercado? O que é eficiência nesse caso? É a alocação ótima dos recursos. Né? Que recursos? Os recursos disponíveis por parte dos demandantes e ofertantes. Então, sejam os demandantes, sejam os produtores em geral, em alocar seus recursos em produzir determinado produto, e aí quanto mais eles produzem, mais recursos eles estão alocando para produzir determinado produto, e os ofertantes e os demandantes em consumir, em absorver esses produtos, né? Então quanto mais os demandantes absorvem esse produto, menos eles vão absorver outros, menos eles vão consumir outros produtos, né? Então, eu falo aqui da disposição a pagar justamente para a gente entender o conceito de excedente do consumidor. Então, a disposição a pagar por parte do consumidor é o valor máximo que um consumidor aceita pagar por um bem ou serviço. Então, cada consumidor ele vai ter uma percepção de o quanto que ele pagaria, o máximo que ele pagaria por determinado produto ou serviço. Até porque ele vai consumir outros produtos e serviços, e como a gente viu no primeiro slide desse vídeo, o consumidor ele toma a decisão de consumo objetivando maximizar a utilidade sob restrição orçamentária. Então, para cada bem e serviço, ele vai ter uma noção, né, da sua disposição a pagar, do máximo que ele pagaria, do máximo que ele aceita pagar por determinado bem e serviço. E o excedente do consumidor é a diferença entre o que ele estaria disponível a pagar e o que ele efetivamente paga, né? Então, o consumidor ele pode ter uma disposição a pagar por determinado produto, sendo que o preço de mercado desse produto é menor.
Então, se o preço de mercado é menor do que o preço que ele estaria disposto a pagar por esse produto, esse consumidor então apura o quê? Um excedente. Então, e o somatório do excedente de todos os consumidores, né, é o excedente do consumidor. Né? E esse somatório... Então, imagina que um determinado consumidor ele está disposto a pagar, ele estaria disposto a pagar no máximo esse preço aqui pelo produto. Mas o mercado se equilibrou aqui. Ó. Então, esse consumidor apura esse excedente. E o excedente de todos os consumidores é essa área aqui. Ó. É essa área aqui. Seria esse trapézio aqui. Né? Seria o excedente de todos os consumidores. Né? E aqui eu trago um outro conceito importante, que é o conceito de custo de oportunidade, que é um daqueles princípios, eu resgato mais um daqueles princípios que a gente viu no início no vídeo passado, desculpa, de que o custo de algo é o custo que se deixa de obter. Né? E eu trago esse conceito para falar agora do excedente do produtor. Quando o produtor toma decisão de produção, ele está abrindo mão, ele está deixando de produzir outro produto. Né? Quando ele toma a decisão de produzir A, ele está deixando de produzir B. Né? E aqui eu trago o conceito de excedente do produtor a partir do conceito de disposição a vender. Então, disposição a vender é o custo de oportunidade em decidir a ofertar um bem e serviço. Ou seja, o produtor ele vai tomar a decisão de produzir determinado produto se o custo de oportunidade no qual ele está incorrendo em produzir um outro for menor. Né? Ou seja, imagina que o custo de oportunidade em produzir B esteja aqui embaixo, mas o preço de equilíbrio de mercado para produzir A está aqui em cima. Então, então vale a pena produzir A. Porque eu estou incorrendo aqui num custo de oportunidade em produzir um outro produto que é menor do que o preço de equilíbrio desse mercado. Então, para mim, vale a pena entrar nesse mercado como produtor. Então, aqueles produtores que produzem determinado produto cujo preço de mercado supera o custo de oportunidade em produzir um outro produto, esses produtores apuram um excedente. Então, o excedente do produtor é a diferença entre o valor recebido pelo bem ou serviço que ele oferta e o custo de oportunidade. Ou seja, e aí na medida que esse preço de mercado vai diminuindo também a disposição dos produtores em geral em produzir esse produto. Até que chega um ponto que determinado produtor pode pensar assim, bom, a esse preço aqui, vamos supor um preço aqui embaixo, a esse preço não vale mais a pena. Eu consigo produzir um outro produto aqui que vai gerar uma receita, um lucro maior. Né? Então, essa diferença é o excedente de um produtor e essa área é o excedente dos produtores, do produtor como um todo desse mercado. Né? E aí, mais um princípio econômico que a gente viu de que os mercados podem beneficiar a todos podem apurar excedentes do mercado, tanto o produtor quanto o consumidor. E nesse sentido, a eficiência de mercado ela é a soma dos excedentes, ela é a soma do excedente do consumidor, de todos os consumidores, mais a soma dos excedentes dos produtores. Né? E, consequentemente, o conceito de eficiência de mercado ele é a alocação de recursos que maximiza o excedente. Por quê? Quanto maior o excedente, mais eficiente esse mercado. Porque isso significa o seguinte, que esse mercado atingiu o equilíbrio, fazendo com que mais recursos estejam disponíveis a serem alocados em outros mercados. Percebe?
quanto maior o excedente do mercado, mais recursos estão disponíveis a serem alocados em outros mercados. Então daí, a eficiência de mercado é a alocação de recursos que maximiza o excedente. Né? Então aqui eu trago de novo a conta do excedente do consumidor, de um consumidor, né? A disposição a pagar menos o valor efetivamente pago, o excedente de um produtor, que é o valor que ele recebe menos o custo de oportunidade, e o que seria então o excedente do mercado? É a soma dos excedentes do consumidor e do produtor, que rearranjando, o valor pago e o valor recebido é o mesmo, eles se anulam aqui, que rearranjando o excedente do mercado é a diferença entre a disposição a pagar pelo consumidor menos o custo de oportunidade do produtor. Né? Agora eu trago aqui o conceito de igualdade, que refere-se ao quão uniforme se dá essa distribuição de riqueza, ou seja, de quão uniforme se dá essa distribuição dos excedentes. Porque veja, o conceito de eficiência é que quanto maior o excedente do mercado, mais eficiente ele é. Por quê? Porque mais recursos sobram a serem alocados em outros mercados. No entanto, essa sobra de recursos ela pode ficar concentrada em poucos agentes econômicos. Então, um mercado eficiente não necessariamente é um mercado igualitário, é um mercado em que a riqueza está distribuída uniformemente entre os participantes desse mercado. Né? Então, os mercados livres, né, eles proporcionam a oferta de bens e serviços que maximiza a soma do excedente, né, mas o excedente, tanto o excedente do consumidor quanto o excedente do produtor, mas os mercados podem apresentar falhas, que é justamente o tema, um dos temas da última semana em que a gente vai ver microeconomia, mas eu já estou dando aqui uma deixa, né, para esse tema. Então, os mercados livres eles vão atingir o equilíbrio, né, e eles vão maximizar, eles tendem a maximizar o excedente do produtor e o consumidor, o que ratifica o conceito de que os mercados são bons meios de organizar a economia, de que os mercados podem beneficiar a todos, né, então é a ratificação desse conceito, mas os mercados podem apresentar falhas, como a gente vai ver. Né? Então, revendo, né, os principais tópicos que a gente viu aqui nesse vídeo, então, relembrando, microeconomia é a parte da economia que estuda a tomada de decisão de empresas e famílias e como que as empresas e famílias interagem, né, nos mercados. As curvas de oferta e demanda ilustram, respectivamente, como que a quantidade produzida e consumida depende do preço. Né? Então, a gente viu como que a quantidade ofertada depende do preço, né? Por que a curva de oferta é crescente, por que a curva de demanda é decrescente. Né? As curvas de oferta e demanda se deslocam conforme mudam as condições de mercado. Né? A gente viu esse conceito de deslocamento das curvas de oferta e demanda e como que o mercado, então, atinge um outro ponto de equilíbrio a partir dos deslocamentos da curva de oferta e demanda. E aqui um ponto de atenção é a gente conseguir interpretar quando que determinado evento interfere somente no comportamento da oferta ou quando interfere somente no comportamento da demanda. A gente viu o conceito de elasticidade, que mede a sensibilidade da oferta ou da demanda em relação à variação de preço. E a gente viu o conceito de eficiência de mercado, que é aquele que proporciona o máximo de excedente ao consumidor e ao produtor. Né? Então, os mercados são um meio no qual ofertantes e demandantes interagem e atingem o equilíbrio, e das suas relações, como os mercados são bons meios de organizar a economia, eles maximizam o excedente. E por que isso caracteriza eficiência? Porque ao maximizar o excedente, produtores e consumidores, ofertantes e demandantes, alocam recursos de modo que uma quantidade cada vez maior de recursos, alocam recursos em determinado mercado, fazendo com que haja um excedente de recursos a ser alocado em outros mercados. Né? Então, esse é o conceito de eficiência. Então, quanto maior o excedente, mais eficiente é o mercado. E para encerrar esse vídeo, eu trago um evento recente da economia que a gente viveu, da economia brasileira, né? Uma notícia aqui de 8 de setembro desse ano, 3 meses atrás, que tratou exatamente
da alta do preço do arroz, né? Então, a alta do preço do arroz, vocês vão ter a oportunidade de ler a matéria, vocês podem até ter acompanhado esse noticiário econômico, né? Ler outras matérias sobre o assunto, mas o principal motivo do preço do arroz ter subido aqui no mercado brasileiro, né, foi a alta do dólar. E a gente vai entender a influência do câmbio tanto no mercado externo quanto no mercado interno, né, em uma semana da macroeconomia, quando a gente vai tratar de política comercial, política cambial. A gente vai falar de setor externo, balança comercial, e a gente vai ver quanto que o câmbio interfere, influencia nas importações e exportações de um país, né? Mas, nesse momento, vamos só entender que a alta do preço do arroz no mercado interno se deu em função da variação do câmbio. E assim, a variação do câmbio aumentou a disposição dos produtores de arroz em exportar arroz. Ou seja, os nossos produtores de arroz, que são os principais produtores que abastecem o mercado interno de arroz, a gente importa alguma coisa de arroz, mas o principal abastecimento de arroz vem da produção interna, vem da produção doméstica, né? Mas os produtores brasileiros perceberam, em função da variação do câmbio, que estava melhor exportar do que vender no mercado interno. Se está melhor exportar do que vender no mercado interno, esse evento, que é o evento variação cambial, ele provoca, então, o que fez com que, por que então o aumento do dólar é um evento que gera aumento de preço do arroz no mercado interno? Porque esse é um evento que deslocou a curva de oferta negativamente no mercado interno, né? Porque se os produtores estão apurando uma situação mais favorável para exportar, é porque eles vão ofertar menos no mercado interno. Então, é aquele ponto que eu falei com vocês. A variação cambial, ela muda a vontade do consumidor em comer arroz? Não. Mas ela muda a disposição do ofertante em ofertar no mercado interno? Sim. Por quê? Porque está mais interessante ofertar no mercado externo. Então, esse é um evento que interfere na curva de oferta, que desloca então negativamente a curva de oferta, trazendo o mercado para um novo ponto de equilíbrio, de maior preço e menor quantidade, né? E aí a gente vai ver até o noticiário da época falando, então é o caso de substituir o arroz por massa, né? Eu até citei nesse próprio vídeo, né? Mas então aqui, nessa figura aqui ao lado, é a nossa interpretação, quer dizer, é a minha interpretação, é a interpretação que eu estou passando para vocês do que provocou a alta no preço do arroz no mercado brasileiro. Um evento que interferiu na curva de oferta, que deslocou a curva de oferta. E na curva de demanda, para essa nova situação de oferta, o mercado atinge um novo ponto de equilíbrio, de maior preço e menor quantidade. Ele sai do ponto A para o ponto B. Certo? Então, próximo vídeo, próxima semana, a gente vai ver a teoria do consumidor e a gente mantém contato aí nas próximas semanas. Tá certo? Então, obrigado. Até a próxima.